E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e no vídeo de hoje nós iremos conversar um pouco sobre o ciclo do ouro, um período tão importante na história do Brasil colônia. Então venham comigo. O século XVII, especialmente o final do século XVII, é um momento muito importante da história do Brasil, porque ele vai ficar marcado pela decadência da produção do açúcar, muito em função da concorrência que o açúcar brasileiro vai ter com o açúcar produzido nas Antilhas, na América Central, e também pelas notícias da descoberta do ouro nas Minas Gerais. A descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas vai marcar uma grande mudança na colônia, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Porque se a produção do açúcar concentrava grande parte da mão de obra no litoral brasileiro, agora, com as Minas Gerais, essa mão de obra vai ser deslocada do litoral da colônia para o interior da colônia. Então, essas áreas interioranas vão começar a ser ocupadas e exploradas com esse material, o ouro, fonte de tantas riquezas no período colonial. E o fascínio com as riquezas provenientes do ouro era algo tão grande, só para vocês terem uma ideia, a migração de colonos europeus do reino português para a colônia brasileira estava sendo tão alta que a coroa teve até mesmo que criar uma lei para tentar conter esse fluxo migratório. E justiça seja feita. Embora Minas Gerais ficou muito famosa por causa da descoberta do ouro, não foi só nessa capitania a época em que o ouro foi descoberto. Também foram achados jazidas tanto na região de Goiás como na região do Mato Grosso. No período em que o ouro é descoberto, não existia a capitania de Minas Gerais. Essa região pertencia à capitania do Rio de Janeiro. E no ano de 1700, o governador então do Rio de Janeiro, ele promulga uma lei para tentar organizar a extração do ouro nas Minas Gerais. Como acontece isso? A terra começou a ser dividida por lotes, e esses lotes eram dados aos mineiros para que eles explorassem. Variavam de tamanhos, e é interessante pontuar também que esses lotes eram chamados de datas. E aquelas regiões que não tinham sido divididas, a exploração acontecia de acordo com a ordem de chegada. Quem chegasse primeiro escolhia a região para poder explorar, e essas regiões que não estavam organizadas, elas eram chamadas de Minas Gerais, ou somente de Gerais. Em 1709, essa região ela vai ser desmembrada da capitania do Rio de Janeiro e é criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Até que no ano de 1720, a capitania de Minas Gerais é desmembrada e aí surgem duas novas capitanias, a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Durante todo o ciclo do ouro, a mão de obra predominante era escrava. E é nesse período também que as casas de fundição elas vão ganhar um papel muito importante, porque o ouro extraído deveria ser levado até essas casas para que ele fosse fundido e quintado. O que acontecia? O ouro em pó era transformado em barra e ele recebia um selo real, como ele tivesse sido taxado, ou seja, ele estava regular. E além disso também, era nas casas de fundição que se cobrava o quinto, que era um percentual de 20% sobre toda a produção do ouro. Esse imposto era muito detestado pelos exploradores do ouro à época. Mas não era o único imposto. Outros dois impostos também chamam a atenção. Um deles se chama derrama. E o que era a derrama? A coroa portuguesa ela fixou um valor mínimo anual da produção do ouro, que era em torno de 100 arrobas. Se essa meta não fosse batida, a quantidade que faltasse seria cobrada da população, e essa era a derrama. Um outro imposto chamava captação, que era um imposto cobrado dos senhores de escravo pela quantidade de escravos que eles tinham. Então haviam também esses outros dois impostos. O ouro nas Minas Gerais, ele foi explorado tanto nas minas como também nos leitos de rios, nos córregos e nos ribeirões. E sempre que vocês ouvirem a expressão ouro de aluvião, vocês têm que ter em mente que se refere ao ouro extraído nos rios, nos córregos e nos ribeirões. Essa expressão ficou marcada para esse tipo de exploração. Além da grande migração que estava acontecendo para a região das Minas Gerais, um outro impacto que é produzido pelo ciclo do ouro é um impacto político,
porque vai ser nesse momento, especificamente no ano de 1763, que o centro administrativo do Brasil, da colônia brasileira, melhor dizendo, vai deixar de ser em Salvador e vai passar para o Rio de Janeiro. Para o escoamento do ouro, uma vez que Minas Gerais ficava mais no interior do Brasil, ou seja, distante dos portos, era utilizado um caminho que ficou conhecido como Estrada Real, que hoje é um atrativo turístico, mas no passado era o caminho do escoamento do ouro. A Estrada Real inicialmente era um caminho que ligava Paraty a Vila Rica, atual Ouro Preto. Esse trajeto era conhecido como Caminho Velho, porque depois foi feito um caminho novo que ligava Vila Rica até o Rio de Janeiro. Dois outros caminhos também compõem a Estrada Real, que é o caminho de Sabarabuçu e o caminho dos Diamantes, que vai ligar Vila Rica ao Arraial do Tejuco, atual Diamantina. Durante o ciclo do ouro, houve também um desenvolvimento artístico e cultural dentro do Brasil, que ficou marcado pelo movimento do Barroco e por obras de artistas consagrados, como Mestre Ataíde e Aleijadinho. O ciclo do ouro ele não ficou isento de conflitos. Aconteceram alguns no período colonial, como a Guerra dos Emboabas, que ficou marcado por uma disputa entre os bandeirantes paulistas e os estrangeiros que exploravam ouro. Esses estrangeiros recebiam pejorativamente o nome de emboabas, e os bandeirantes paulistas que tinham descoberto o ouro nas Minas Gerais estavam reivindicando esse direito de exploração. Esse conflito acabou culminando na Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1709, com a derrota dos bandeirantes paulistas. Outro conflito também que marcou esse período, embora não culminou diretamente numa guerra, foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa dos mineiros de tentarem tornar a capitania de Minas Gerais um país independente da metrópole portuguesa e também um país republicano. Um dos mártires dessa época foi o Tiradentes, que a sua morte serviu de exemplo para que não se repetisse esse tipo de movimento na colônia. Quando nós falamos no ciclo do ouro, naturalmente a primeira ideia que vem à nossa mente é desse mineral. Mas é importante dizer que durante este período não somente o ouro foi explorado, mas também as pedras preciosas, como os diamantes. E os diamantes merecem uma atenção à parte. Quando os diamantes começam a ser descobertos, especialmente na região de Diamantina, o impacto foi tão grande que o volume de diamantes que saía do Brasil conseguiu até alterar o preço dos diamantes que eram comercializados na Europa, fazendo com que a coroa portuguesa intervisse diretamente na extração dos diamantes aqui na colônia. Foi demarcada uma área que ficou conhecida como Distrito Diamantino ou Demarcação Diamantina. Dentro dessa área, a exploração dos diamantes funcionava por um regime de contratos, em que um fidalgo português recebia um contrato com duração máxima de 4 anos para poder explorar os diamantes. Um daqueles que receberam os contratos, que foi chamado de contratador, foi João Fernandes de Oliveira, famoso pelo seu romance com Chica da Silva, na cidade de Diamantina. Esse regime dos contratos, depois de um tempo, ele foi encerrado, quando a coroa passou a monopolizar a extração dos diamantes diretamente. O esgotamento do ouro nas minas em que ele era explorado acabou por marcar o encerramento desse ciclo econômico tão importante e tão significativo na história do Brasil colônia.